Boa noite a todos. Vamos reiniciar novamente. Dou por aberta a 23ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa. O livro de inscrição da tribuna encontra-se à disposição dos senhores vereadores para usar da palavra durante o grande expediente. Neste momento, convido o vereador Odair para ler o trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela criação e súplica, e com ação de graças apresente seu pedido a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, vereador. A ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 30/6/2026, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, manifeste levantando. A ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 30/6/2026, foi aprovada por maioria dos presentes. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do sumário das matérias recebidas pela mesa diretora, sujeita à deliberação do plenário. Boa noite a todos. Matéria do Legislativo. Votação do projeto de lei ordinária número 18/2026, de autoria da mesa diretora. Altera a lei municipal número 1904 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal. Estabelece o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Ilhota, Santa Catarina. O projeto acima citado vai à ordem do dia da presente sessão. Neste momento, passaremos ao despacho desta presidência sobre os demais documentos recebidos pela Câmara Municipal, não sujeitos à deliberação do plenário. Matéria do Executivo. Projetos. Projeto de lei ordinária número 47 de 2026 do Executivo. Autoriza a integração do município de Ilhota ao compor a rota turística Caminho do Louvor e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 48 de 2026 do Executivo. Altera os aportes mensais com valores pré-estabelecidos ao regime próprio de previdência social dos servidores do município de Ilhota, dispõe sobre o plano de amortização do déficit técnico atuarial e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 49 de 2026 do Executivo dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento municipal vigente e das outras providências. Projeto de lei complementar número 5 de 2026 do Executivo institui a Lei de Liberdade Econômica e medidas de simplificação do ambiente de negócios, formalização e funcionamento de empresários e pessoas jurídicas no âmbito do município de Ilhota, Santa Catarina e das outras providências. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Matéria do Legislativo. Projetos. Projeto de lei ordinária número 25 de 2026, de autoria do vereador Fabrício Pereira, institui a política de prevenção à evasão e abandono escolar no âmbito do município de Ilhota, Santa Catarina e das outras providências. Projeto de decreto número 3 de 2026, de autoria do vereador Márcio Vladimir Pontioli. Fica concedido o título de cidadão honorário ao senhor Maurício José Skudlar, deputado estadual do estado de Santa Catarina. Destino: os projetos acima citados vão à Procuradoria Jurídica para providências. Indicações. Indicação número 362 de 2026, do vereador Francisco Domingos. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para a nomeação das ruas localizadas no loteamento de Champs, atribuindo-lhes os seguintes nomes como singela homenagem póstuma às pessoas que contribuíram para a comunidade. Rua Projetada X, com o nome Zeni Berti. Rua Projetada L, com o nome Maria da Silva Donieski. Rua Projetada 4, H4, com o nome de Arthur Gabriel da Silva. Rua Projetada O, com o nome Dorati Benassi da Silva. Rua Projetada M, com o nome João dos Santos. Rua Projetada N, com o nome Tusnelda Randon. Rua Projetada W,
com o nome Wellington Zeferino. Rua projetada V, com o nome José Andrietti Júnior. Rua projetada U, com o nome Valtrudes Elza Schmidt. Rua projetada T, com o nome Sônia Regina Ferretti Lacerda. Rua projetada P2, com o nome Afonso José Gonçalves. Indicações número 363 de 2026, da vereadora Rosemary de Souza. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para a aquisição de bicicletas destinadas aos agentes comunitários de saúde que realizam atendimentos em localidades mais distantes, ou, alternativamente, que seja instituída ajuda de custo para despesas com combustível, quando utilizarem veículos próprios no desempenho de suas atividades. Indicação 364 de 2026, da vereadora Rosemary de Souza. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para a criação dos cargos de educador físico e terapeuta ocupacional, destinados ao atendimento da população idosa do município de Ilhota. Indicação 365 de 2026, da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para a instalação de iluminação pública nas proximidades das propriedades dos senhores Valdemar e Zena, localizado na rua Padre Raulino Reis, no bairro Braço do Baú. Indicação 366 de 2026, da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que determine a Fundação Cultural e a Secretaria Municipal de Educação que busquem, junto ao Ministério da Igualdade Racial, a captação de recursos e o desenvolvimento de projetos voltados ao enfrentamento do racismo, ao fortalecimento das ações alusivas ao Dia da Consciência Negra e ao cumprimento da Lei Federal nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e a cultura afro-brasileira e africana no currículo oficial da educação básica, contribuindo para a promoção da igualdade racial e para a valorização da identidade cultural do povo negro. Indicação 367 de 2026, da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de manutenção na drenagem pluvial em frente à Unidade Básica de Saúde, UBS, Ervino Osvaldo Kretzer, localizada na rua Padre Roberto Virobeck, bairro Braço do Baú. Indicação 368 de 2026, do vereador Roberto Hermo Geraldo de Oliveira. Solicita-se a Vossa Excelência que, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, sejam realizadas obras de manutenção e melhorias na rua Germano Lessa, localizada no bairro Ilhotinha. Destino: as indicações acima citadas serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo Municipal. Pedidos de informação. Pedidos de informação número 24 de 2026, da vereadora Vanderleia Richard Werner. Solicita-se a Vossa Excelência que informe por qual motivo foi autorizado o despejo de cascalho nas margens do rio e da rua Laranjeiras, localizada no bairro Braço do Baú, bem como esclareça qual órgão municipal autorizou a intervenção e se houve a observância das normas ambientais e administrativas aplicáveis. Destino: o pedido de informação acima citado será encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Resolução da Mesa Diretora número 5 de 2026 da Mesa Diretora altera a composição da Comissão Permanente de Urbanismo, Obras Públicas, Serviços e Servidores Públicos para o exercício de 2026. Resolução número 5 de 2026 da Mesa Diretora altera a composição da Comissão Permanente de Urbanismo, Obras Públicas, Serviços e Servidores Públicos para o exercício de 2026, que passa a ser composta da seguinte forma: Presidente Vanderlei José Costa, Relator Delcio Dário Custódio, Membro Francisco Domingos. Destino: a resolução acima citada vai aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores, publicação no site oficial deste Poder.
ainda publicado no DOM, Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina. Correspondências enviadas. Ofícios enviados. Ofício número 56 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica que foram aprovados na sessão extraordinária no dia 30 de junho do corrente ano os seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinária, número 43 de 2026 do Executivo, nomeia ruas no loteamento São Leopoldo, bairro Pocinho. Projeto de lei ordinária, número 19 de 2026, de autoria da mesa diretora, autoriza a transferência de bens móveis inservíveis e de bens móveis servíveis, inutilizados pela Câmara Municipal de Ilhota ao Poder Executivo Municipal e das outras providências. Projeto de lei ordinária, número 20 de 2026, de autoria das vereadoras Idalete Richards e Rosemary de Souza, institui no município de Ilhota a Semana Municipal do Brincar e das outras providências. Projeto de lei ordinária, número 23 de 2026, de autoria da vereadora Vanderleia Richards Werner, dispõe sobre a divulgação de informações relativas ao contrato de locação dos imóveis locados pela administração pública do município de Ilhota. Projeto de lei ordinária, número 24 de 2026, de autoria dos vereadores Delcio Dário Custódio, Fabrício Pereira e Vanderleia Richards Werner, dispõe sobre a identificação dos veículos utilizados na prestação de serviços públicos municipais no âmbito do município de Ilhota e das outras providências. Projeto de lei complementar, número 1 de 2026, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio, altera a lei complementar número 18 de 2007 para estabelecer multas pelo descumprimento da obrigação de manutenção e roçada de terrenos e das outras providências. Projeto de lei complementar número 2 de 2026, de autoria do vereador Delcio Dário Custódio. Acrescenta dispositivo à lei complementar número 18 de 20 de dezembro de 2007, que institui o Código de Postura do município de Ilhota para disciplinar e punir descarte irregular de resíduos e das outras providências. Ofício número 57 de 2026, subscrito pela presidência desta Casa ao chefe do Poder Executivo, o qual comunica que foram aprovadas na sessão ordinária do dia 30 de junho do presente as indicações de número 355 a 361 de 2026. Destino: os ofícios acima citados vão aos arquivos da Casa à disposição dos senhores vereadores. Comunique neste momento, considerando o artigo 36 do inciso 5º do Regimento Interno, estão encerradas as inscrições para o uso da palavra do grande expediente. Neste momento, passaremos à ordem do dia. Matéria do Legislativo. Votação do projeto de lei ordinária número 18 de 2026, de autoria da mesa diretora. Altera a Lei Municipal número 1904 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal. Estabelece o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Ilhota. O projeto de lei ordinário número 18 de 2026 está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar com o vereador. Quero aqui, a respeito desse projeto ordinário 18 de 2026, que autoriza a mesa diretora, que altera a Lei Municipal 1904 de 2018, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de cargos do Poder Legislativo Municipal e estabelece para o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Ilhota. Quero aqui justificar o meu voto, que serei contra esse projeto, da forma que ele está sendo colocado em votação. O projeto é para contratar mais um funcionário para casa e, no meu entendimento, o projeto nem foi aprovado ainda, já se sabe quem vai ser contratado. Para mim, é como se fosse uma licitação direcionada. Então, por isso que eu aqui quero justificar o meu voto e votarei contra esse projeto, porque o projeto entra em votação hoje, mas nós já sabemos quem vai ser contratado. É como então a Câmara tivesse feito um seletivo, um concurso. A Câmara precisa, mas eu sou contra a forma que está sendo feita a votação desse projeto. Por isso eu vou votar contra. Não quero aqui incentivar ninguém precisa seguir meu voto, mas se todos quiserem votar a favor, fiquem à vontade. Eu sozinho vou votar contra, por entender que esse projeto ele está sendo direcionado. Entendido? Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Vanderlei? Não, é a votação. A questão desse projeto é um projeto que vem da casa, né? Da mesa diretora, né?
pode ser contratado, tem alguns nomes já, lógico, tem alguns nomes em vista. A gente vai ver a pessoa que tem a qualificação, né? Toda a Câmara tem esse assessor de imprensa, de Gaspar tem 2. Antes foi perguntado, foi se informado sobre quais as câmaras, como é que funciona, né? Toda a Câmara tem esse assessor, é um assessor que vai como é que eu vou dizer, vai deixar mais aberto as sessões da Câmara, vai estar mais, para o povo ficar mais informado, vai ser mais divulgado, na verdade, né? Então toda a Câmara tem, de Gaspar até são 2, e também a contratação, a gente vai ver a pessoa que tem qualificação, né? Tem algumas pessoas que estão sendo observadas aí, mas não tem nada correto ainda, 100%. 100%, só primeiro tem que fazer todo esse trâmite, aprovar o projeto, para depois dar a continuidade. Né? Então vamos além. O projeto de lei ordinário número 18 de 2026 está em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, manifestem-se de acordo. Certo, obrigado. Então o projeto foi aprovado por 6 votos, né? Tendo 4 votos contrários. Os votos contrários, o vereador Delcio, o vereador Vanderlei, o vereador Francisco e o vereador Betão. A vereadora Lete. Deu quantos votos? 4. 6 cada. Isso é 6 favor, 4. Aí o meu seria o desempate, no caso, né? Mas não seria que você deu 6-4, então não tem desempate. Tá. O projeto de lei ordinário número 18 de 2006 foi aprovado, então, por maioria dos presentes, né? Teve os 4 votos contrários que eu falei. Quero agradecer a todos que votaram, também respeitando quem não votou também. Eu acho que é importante aqui na Câmara ter essa discussão, isso faz parte. Como o vereador Francisco sempre fala, a gente pode rejeitar a ideia, mas nunca as pessoas, né? Então é importante, o vereador Francisco, cada um tem sua opinião, né? Isso é normal. Neste momento passaremos ao grande expediente. Com o uso da palavra, não tem ninguém, né? Inscrito hoje. Não possuindo mais vereadores inscritos, passaremos à parte final do grande expediente, que será destinado às lideranças partidárias. E líder do prefeito, líder do PP, líder do PL, Vanderlei com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Os que nos visitam nessa noite, nos prestigiam e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Como todos já estão sabendo, eu queria agradecer ao prefeito e o vice-prefeito pelo trabalho que está sendo feito do asfalto no Morro do Canal, seu Galo Cego ali, que prejudicava muitas pessoas, e graças a Deus, vários vereadores que pediram, quase que todos eles pediram, e agora estão concluídos, e eu te passei para hoje, está ficando show de bola, passando o rolo, e nessa última chuva que deu, aterrou algumas casas ali, a areia, mas agora está ficando com uma qualidade boa, estiver olhando, então eu queria agradecer ao prefeito e o vice-prefeito e todos aqueles que colaboraram para que essa obra tão esperada por aquele pessoal ali fosse concluída. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Líder do MDB. Líder do governo. Mary com a palavra. Senhor presidente, boa noite, vereadores, vereadora, pessoal da casa, pessoal que nos acompanha aqui, uma boa noite a todos vocês. Eu queria fazer um comunicado que hoje a gente teve na Secretaria de Infraestrutura, no DEINFRA, junto com o prefeito Joel, uma notícia boa para o nosso povo da Pedra da Molara. A gente tem um transporte, uma linha coletiva lá do Intermunicipal Navegantes e Pedra da Molar, que ia parar agora, né? A autoviação vai tá só cumprindo o mandato judicial, que é até o dia 10, e a gente foi em busca de resposta, né, para a população,
se realmente vai continuar a autoviação ou uma outra linha, né? outra empresa. E eles então, o Tiago, que nos recebeu muito bem lá através do deputado, falou que sim, que eles fizeram um processo emergencial simplificado e apareceu 3 empresas. E essas empresas eles então estão relocando para várias cidades, né? E a gente foi contemplada com uma empresa também. A partir de segunda-feira, o ônibus vai começar a atuar no nosso município, né? Fazendo essa ligação entre Ilhota e Navegantes, né? Vai continuar. Então, assim, eles vão ver, a empresa vai ver, conforme a demanda, se vai colocar mais horários de ônibus ou não. Então, a gente fica muito feliz, muito tranquilizado, porque a população estava bem desassistida quanto a essa situação, porque tem muitos estudantes que pegam ônibus 6 horas da manhã, muitas pessoas que precisam do transporte para ir trabalhar. Então, a gente teve essa boa notícia, né? Queremos agradecer, então, o pessoal lá que nos atendeu bem, o prefeito Joel também, que acompanhou essa reunião hoje lá, com essa notícia boa, trazendo, então, para a população, né? O Estado, porque é de responsabilidade do Estado, não do município, né? O município, ele só, no caso, faz só pode atuar dentro do próprio município. E hoje a gente não tem uma linha de ônibus porque nós não temos empresas que queiram vir para cá e o custo é muito alto. Navegantes, a gente teve uma reunião com o prefeito de Navegantes semana passada e ele falou que são mais de quase 400 mil por mês. Então, o Ilhota ainda não tem ainda todo esse amparo, né, para poder manter esse transporte coletivo dentro da cidade. Acredito que mais uns anos, que a gente, conforme vai crescendo, né, a arrecadação vai aumentando, tudo vai aumentando, a demanda vai aumentando, acredito que no futuro pode ser, né? Ou então não, né, porque a gente também vê uma expectativa muito pequena também para isso, porque tem muitos municípios que também, como por exemplo aqui em Gaspar, a Verde Vale se faliu. E eles fizeram outras licitações e não apareceu, deu deserto. Então, assim, acredito que a demanda está sendo pouca, porque muita gente hoje em dia compra uma bis, um carro, né? Todo mundo se vira como pode para não ter que esperar muito por ônibus, né? Porque tem que depender daquelas linhas. Né? Mas vamos ver, né? Conforme o crescimento da cidade, conforme a coisa, vai acontecendo naturalmente isso, né? Então, era só para dar essa notícia boa para o pessoal da Pedra da Mola mesmo. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Agora, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador? Vanderlei com a palavra. Boa noite novamente, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Queria não justificar meu voto, só deixar bem claro aqui, porque eu votei não. Eu entendo que é necessário que a Câmara tenha um assessor de imprensa. Mas me preocupa muito a pessoa que vai assumir, que eu não sei quem é, mas o que me preocupa? Há um ano atrás, eu estava no meu sítio e o Exército pediu para fazer um treinamento aí, que era ficar junto do Morro da Juventude, e esse cara em 3 dias, em 100 homens, e eu fiquei acompanhando, porque tinha meus animais ali, então eu ia todo dia lá e tal, como é do costume. E aí eu peguei uma arma, o sargento lá, o comandante, disse: deixa eu ver, eu nunca peguei um fuzil não, nunca tinha visto uma arma daquela, nunca peguei, nunca usei arma, nunca. E fiz uma foto e eu fui enviar para alguém. Eu fui enviar para alguém, para o meu irmão, e acabei botando na rede social. Rapaz, algumas pessoas maldosas pegaram aquela foto, chegaram a dizer que eu tinha um fuzil de assalto. Eu lembro. O Vanderlei está com um fuzil de assalto. Então assim, que me deu um nojo tão grande por pessoas baixas, de má fé, má qualidade, que hoje me impuna isso. Então é o seguinte, presidente, eu confio em você, imagino que você vai colocar uma pessoa que vai honrar a nossa Câmara, que é uma Câmara honrada. Eu vejo aqui 11 vereadores lutando, batalhando pelo nosso município. Se eu disser que hoje tem alguém que trabalhou contra o município,
Eu digo que é mentira, porque o nosso município tem 11 vereadores com vontade de trabalhar, mas muita gente querendo que esses vereadores, eu vejo pessoas dizendo assim, alguns desses correios por aí, os vereadores não fazem nada, é um monte de malandro, e a gente vê a América agora já chega lá correndo para cá, outras vezes, for falar tudo que foi feito essa semana, todo mundo está trabalhando, lutando para que a cidade cresça, e a gente vê a cidade crescendo. Então é o seguinte, senhor presidente, eu imagino que o senhor tem o poder e o senhor vai fazer a escolha, vai escolher o melhor e que vai ser bom para esta casa e bom para esta cidade. É o que eu espero do fundo do meu coração, para que isso não volte de repente a gente, que nem eu tinha uma colega aqui que foi viajar e algumas pessoas desocupadas pegaram e começaram a falar mal de ninguém mais. Poxa, isso dói para a gente, ninguém sabe quanto um vereador trabalha, batalha. Então, só falta, se acompanhar mais, vai ver que as pessoas trabalham. Então, deixa nas suas mãos e parabéns aos que votaram. E voto dessa forma, por entender dessa forma. Talvez se eu tivesse outro entendimento, votaria de outra forma, com certeza. Acho que essa casa precisa de mais divulgação, tal, séria, divulgação honesta, honrosa. Isso vai ser muito bom para a nossa cidade, para o nosso município. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Não, sim, vereador, concordo com a tua resposta, né? É um cargo de muita importância, entendeu? É um cargo que ele não é direcionado a nenhum vereador, ele é a Câmara de Vereadores, quer dizer, ele não pode puxar nem para um lado, nem para o outro. É um cargo muito importante, muito delicado. Tanto por isso que eu digo, então é um cargo que jamais ele vai poder fazer alguma coisa contrária, porque ele está levando o nome da Câmara também, então isso é muito importante. É para divulgar o trabalho que os vereadores fazem, né? Porque hoje, em Iota, a gente está, hoje tu anda na rua, muita gente não sabe às vezes nem quem é vereador. Por quê? Porque a gente não divulga, a gente não tem, a gente tem a divulgação, agradeço ao Alex, que sempre está divulgando aqui, Alex. 8 anos já. 8 anos, cara, é muito importante essa tua divulgação, mas fora ela nós não temos um trabalho de imprensa, entende? Porque muitas coisas que passam esses dias a gente aprovou aqui, transferência de um terreno para os bombeiros, depois transferência de recurso que a prefeitura enviou para cá para a gente aprovar para a construção da nova sede dos bombeiros. Quantas coisas que passam por aqui que o povo lá fora eles acham que é só a prefeitura que faz, é só o prefeito, que nada passa aqui. Então nós estamos aqui para aqui, né? Então acho que assim, tem que ter uma divulgação. Por exemplo, como eu falei para vocês antes, em Gaspar, são 2. Então assim, e fora os assessores dos vereadores, mas nós hoje não temos condições. Mais um, pelo menos, para postar o que a gente aprova, o que a gente reprova, para o povo estar ciente do que o vereador faz, é um direito do povo também. E aí esse projeto também estava extinguindo um cargo, e daí estava falando, então assim, eu vejo a importância. Aqui ninguém está para puxar para lá, puxar para cá, ou para prejudicar alguém. E eu sou contra também essas infâmias que às vezes saem na mídia, porque o vereador ele é muito, como é que eu vou dizer assim, muito perseguido. A gente trabalha 24 horas, a gente atende, até em casa a gente está no celular, está atendendo as pessoas. E eu entendo que às vezes a pessoa quer sair, quer descansar um pouco, nós temos família também, todos aqui têm família. Então não é justo. E jamais, eu acho assim, jamais qualquer um, se não fosse eu ou qualquer um dos outros vereadores aqui, ia fazer algo para prejudicar alguém. Eu acho que não é dessa forma rancorosa, não é levar para esse lado, não pode se levar para esse lado negativo. As coisas a gente tem que levar para o lado positivo, que vai ser algo bom para a nossa Câmara, não algo ruim, algo que prejudique. Não está aqui contratado pela Câmara para prejudicar a Câmara, está aqui para melhorar a nossa autoestima, para mostrar para as pessoas o que a gente faz. Isso que é importante, para mostrar o nosso trabalho, para ver o que a Câmara está fazendo. Os vereadores votaram isso a favor, os vereadores votaram isso contra. Então isso é importante para o povo hoje saber, como esses dias mesmo o Chico falou, que eles achavam que nós ganhávamos vale alimentação. O vereador não ganha vale alimentação, mas ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque ninguém divulga. Quanta coisa nós podemos divulgar e ninguém divulga, e nós estamos perdendo também com isso. Mais algum vereador? Deus com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores.
boa noite à população aqui presente e aqueles que nos assistem pela rede social. Como eu sempre faço, quando eu dou um voto negativo, eu gosto de explicar o porquê desse voto, né? E esse voto, ele vai ser negativo justamente pela questão da característica do cargo, né? Então, ele é um cargo de comissionado, ou seja, ele é de livre nomeação e exoneração. Então, eu vejo que desde o início que eu assumi o cargo de vereador, eu venho votando contra qualquer aumento individualizado para cargo comissionado, mesmo para cargo efetivo, que seja individualizado. E voto contra qualquer criação de cargo público, principalmente comissionado, sem que antes todos os funcionários da prefeitura, os efetivos, mesmo não os efetivos, estejam adequados com a sua progressão funcional. Então, nós temos vários servidores, como eu já falei várias vezes, que estão com as suas progressões atrasadas, que precisam ser colocado em dia essa progressão, precisa ser feito o que diz a lei, é direito desse servidor ter a sua progressão adequada conforme está lá no plano de carreira dele. Eu sei que o prefeito está mexendo com uma reformulação. Essa reformulação precisa ser estudada um pouco melhor, ela precisa ser adequada, tem muitas distorções ainda nela, mas pelo menos existe uma iniciativa. E é uma forma de eu pressionar para que essa iniciativa vá para frente, que esses servidores tenham um reajuste adequado, não para um ou para dois, mas para todas as categorias, todos os servidores. Porque, como eu já falei várias vezes nessa Câmara, todo mundo tem um papel importantíssimo no desenvolvimento dessa cidade. Todo servidor, desde aquele que limpa, que varre a rua, até um médico que está lá salvando vidas. Todos têm uma importância enorme para o funcionamento público da cidade. Então, todos merecem ser contemplados com aumento, com as suas progressões que a lei determina. Então, eu luto por isso. E é uma forma de eu pressionar que esse projeto vá para frente, esse aumento para todos os servidores, é eu não votar em mais a criação de cargo comissionado para a nossa cidade, onerando mais o nosso município, criando mais um salário, mais um cargo, para que depois lá na frente a desculpa não seja, não deu para dar para todo mundo porque não tem dinheiro. Se a gente começar a criar cargo, realmente não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. O município não entra dinheiro direto e como a gente quer. Existe uma limitação orçamentária. Então a gente precisa estar de olho nisso e respeitar isso. Então é por isso que eu voto não, né? Os meus motivos são esses. São os funcionários públicos da Prefeitura de Ilhéus. Enquanto eu estiver nessa Câmara e os direitos deles não estiverem respeitados, eu não voto criação de cargo, eu não voto aumento de cargo individualizado. Já falei várias vezes e vou continuar repetindo até que isso seja colocado em pauta e seja realizada essa votação para que a gente aumente o salário de todo mundo. Mas respeito, como sempre digo, respeito a opinião de todos, né? Parabéns aos vencedores, mas a minha opinião é essa e eu mantenho a minha opinião. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vencedores somos todos nós. Mais alguma? Betão com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, aos servidores dessa casa, à comunidade aqui presente, aos que nos assistem nas redes sociais. Só para falar um pouco também do meu voto, né? Eu dei um voto de confiança ao presidente para esse cargo, certo? O presidente vai indicar a pessoa que irá ocupar esse cargo, mas cabe à mesa diretora assinar ou não. Eu acho que nós somos em 11 vereadores, o presidente pode escutar todos eles, né, e botar a melhor pessoa possível para estar trabalhando como jornalista aqui na Câmara. Também vou falar da Rua do Galo Cego, Carlos Manuel de Freitas, né, foi a indicação do vereador. Estão asfaltando lá, vou começar amanhã de manhã, né? Botaram uma base.
Vai ficar show. Até eu falei com o prefeito, agradeci ele e tal, mas precisamos também fazer não só o top do morro, nós precisamos fazer as transversais, as laterais, né? A rua João Becker é uma que, quando tu sobe e pega à direita, tem um pico de morro lá que também tem que arrumar e para futuramente fazer a pavimentação. A rua João Becker também vai ser contemplada com uma extensão de rede, né? Faz de licitação, também é uma indicação deste vereador. Estamos, como diz o Vanderlei, nós não estamos aqui a brincadeira, nós estamos cada um no seu papel, cada um trabalhando com seus deputados e correndo atrás daquilo que for melhor para a cidade, para o desenvolvimento da cidade. Delcio, também sou a favor desse cargo, dessa reforma, né? Eu acho que o servidor público tem o direito de ganhar melhor, não só o direito, o dever, né, de ganhar, e todos eles fazem parte da administração pública de Ilhota, não só de Ilhota. A prefeitura precisa muito dos seus servidores para dar quantidade daquilo que é preciso, né? Como você frisou, tanto o que vai na rua ao médico salva vidas. Mas o importante é que essa reforma não seja só para uns, seja para todos, né? E que seja feito para melhorar o salário igual a todos, né? Meu muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Boa noite, presidente, colegas vereadores e todos que estão presentes aqui nesta noite e que nos assistem pelas redes sociais. Eu fiquei muito feliz por ter sido aprovado esse projeto, porque eu acredito que vai ser o começo de uma nova era. Não podemos ficar, gente, esses anos todos da forma que está a nossa Câmara. Então, eu acredito muito que é um comecinho, porque realmente tem que ter essa divulgação, tem que ter essa pessoa, né? E concordo em relação à reforma administrativa. Mas eu digo para você, meu colega e parceiro do PP, aqui na nossa casa é um cargo que vai ser de grande serventia para a nossa Câmara de Vereadores. Enquanto, no caso, na Prefeitura, são muitos. Mas o que eu quero dizer dessa reforma administrativa, já está dando quase 2 anos de mandato do nosso prefeito. Já está mais do que na hora de realmente fazer, porque fala, mas até agora não foi feita essa reforma administrativa. Então, tem que ver isso, que já estamos praticamente no final do ano e até agora nada. O pessoal vem e pergunta, mas não temos resposta, não sabemos. Eles querem uma data, pelo menos, né? Uma data provável dessa reforma administrativa vir para casa para nós poder votar, né? Porque quando chegar aqui na casa, nós vamos ter que analisar bem esse projeto. Então, para também não demorar mais tanto, né? Então, que venha quanto antes esse projeto. Outra coisa que eu quero pedir é lá no braço do baú, na frente da nossa unidade de saúde. Eu vi uma senhora quase caindo lá, porque tem aquela água que fica liso, é um perigo por causa de doenças, né? E está muito tempo que agora não foi tomada atitude. Então, que faça quanto antes ali para não ter mais aquela água lá parada, né? Fica nojento, né? As pessoas ali têm que ficar pulando por causa daquele excesso de água em frente à unidade de saúde, né? Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não é mais nenhum vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Fala, Francisco. Mais uma vez cumprimentar a mesa, os secretários, vereadores, jurídicos, público que nos faz presente na Câmara nesta noite e as pessoas que nos assistem pela rede social. Quero aqui iniciar minha fala agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Ali, no asfalto que será feito lá no Carlos Manuel de Freitas, não é uma conquista desse ou daquele vereador, desse ou daquele prefeito, é uma conquista daqueles moradores. Aqui é pedido de todos
aprovado por todos, e quero dizer que a conquista são daqueles moradores, de dizer para aqueles moradores que ainda não chegou na rua deles, essa casa e essa administração, o legislativo juntamente com o executivo, até o término do nosso mandato, todas aquelas ruas serão asfaltadas, todas. É um compromisso da administração, do Joel, juntamente com o legislativo, que lá é necessário. É um morro complicadíssimo, com a chuva, as pessoas muitas vezes tem que deixar o carro lá embaixo. Então podem ter certeza, aquilo que eu falo aqui, a obra não chegou na sua rua ainda. Paciência, vai chegar. Aquele morro, até o término do nosso mandato, nós temos crédito, nós vamos buscar recursos com os nossos deputados estaduais e federais e vamos asfaltar todo aquele morro. E muitas mais ruas que ainda estão em andamento, algumas licitadas e algumas que serão licitadas, porque essa administração vai ficar na história como as demais anteriores ficaram, a administração do Dido e do Joel, e essa vai suceder e fazer. Nós temos muitas obras em andamento. Falei semana passada que só na educação tem quase 50 milhões de andamentos, pediu o levantamento da saúde e da obras. Eu acredito que nós devemos ter hoje aproximadamente quase 80 milhões de investimentos em obras em andamento na nossa cidade. Então, essa administração legislativa e executiva trabalhando junto, somos mais fortes e vamos fazer muito pela nossa cidade. Eu tenho a frase que me torna até chato de tanto falar, que o político deve e pode perder, mas as pessoas que acreditarem, nos colocando aqui, jamais podem perder. Por isso, podem ter certeza, nós estamos aqui para fazer o melhor pela nossa cidade e pelos nossos munícipes. E aqueles que vierem suceder aqui, que façam melhor do que nós. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. E tenho certeza, nós já fizemos muito, Léo, mas nós temos potencial para fazer muito mais. E pode ter certeza. Quando nós chegarmos, Betão, dezembro de 2028, a gente vai olhar para trás, Deus, e dizer, valeu a pena o nosso esforço. Porque nós vamos fazer muito por aí na nossa cidade. Nós temos muito recurso para entrar nos cofres públicos ainda, muitos haverão de entrar até 2028 e a gente vai deixar essa cidade cada vez melhor. Também entrei uma indicação ali no loteamento, deixa-nos, porque a gente que trabalha na saúde, os correios, entrega de loja, ali as ruas são tudo ruas projetadas X, L, H4, O, M, N, W, V, U, T, P2, ninguém vai achar essas ruas. Então eu denominei 11 ruas e o prefeito vai mandar o projeto para essa casa e depois a gente vai fazer mais, porque tem muitas ruas lá. Então a rua projetada X ficou com o nome de Zeniberto, a rua projetada L ficou com o nome de Maria da Silva Daniesca, a rua projetada H4 ficou com o nome Arthur Gabriel da Silva, a rua projetada O ficou com o nome Dorati Benassi da Silva, a rua projetada M ficou com o nome João dos Santos, a rua projetada N ficou com o nome Tusnel da Rampo, a rua projetada W ficou com o nome Elton Zeferino, a rua projetada V ficou com o nome José Andretti Júnior, a rua projetada U ficou com o nome Valtruz Elza Schmidt, a rua projetada P ficou com o nome Sônia Regina Ferretti Lacerda e a rua projetada P2 ficou com o nome Afonso José Gonçalves. Aí depois a gente denomina essas ruas, coloca a placa para melhor identificação dos moradores, daquelas pessoas que precisam entregar alguma coisa naquela localidade. E assim tem que ser feito em todos os loteamentos, em todos os bairros da nossa cidade, e que seja feita uma campanha para que seja colocada as placas dessas ruas e também juntamente com a denominação, o CEP de cada rua, para melhor identificação de todas as pessoas que precisam chegar a essas localidades. Agradecer a participação de todas as pessoas que estão aqui na plenária hoje, agradecer aos senhores vereadores, independente de quem votou a favor ou quem votou contra, a minha fala não vai mudar nunca. Eu sempre digo que a gente tem que rejeitar a ideia e não a pessoa. Estaremos juntos aqui até 2028, então cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha posição, depois de eu disser que é assim, está decidido, não volto para trás, né? Parabéns, né? Acredito que de certa forma vamos escolher uma pessoa que faça o melhor pela Câmara e que possa divulgar as matérias da Câmara, que possa divulgar os trabalhos do Legislativo e que a Câmara possa cada vez mais ser um órgão que seja visto de outra maneira, porque nós vereadores somos taxados de malandro, de vadio, que nós não fizemos nada. Mas quero aqui dizer, para mim é uma honra estar aqui no meu 8º mandato e olhar para trás, quando eu comecei lá atrás, ver o quanto essa cidade mudou, cresceu.
cresceu e melhorou. E eu fiz parte dessa história e quero continuar fazendo. Então, que Deus abençoe, nos dê conhecimento e sabedoria aos vereadores, ao prefeito, que está à frente da nossa cidade, para que a gente possa fazer cada vez mais, não por nós, mas pela nossa amada e querida Ilhota e pelos nossos municípios. Uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Senhor presidente, Médio com a palavra. senhor presidente, hoje subindo uma notícia muito boa para nossa cidade. O telemedicina está chegando e acredito que vai beneficiar muitas pessoas, vai desafogar esses postos de saúde. Então, quero parabenizar o prefeito Joel, também parabenizar o Jonas, secretário, que foi ele que iniciou lá atrás essa negociação para trazer a telemedicina para Ilhota, né? Acho que a gente merece, né? A cidade merece. Então, quero parabenizar. E a Carla também, né, que deu continuidade a esse projeto também, né? E quem ganha com isso é toda a população, né? Parabéns a todos envolvidos. Vai chegar e vai ser atendido a nossa população, a nossa demanda, né? Vai desafogar um pouco as unidades também de saúde. É isso. Então, uma boa noite. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador, dou por encerrada a sessão ordinária e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 14 de julho de 2026, terça-feira, às 19 horas. Obrigado a todos.